Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Boa noite, amados amigos e irmãos aqui presentes no Panamá, Todos los ministros aquí presentes, a todos os ministros aqui presentes e suas congregações, e também aos ministros em diferentes nações e suas congregações que estão conectadas com esta transmissão. y un saludo muy especial para el misionero Dr. Miguel Bermúdez Marín. E uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim e para o ministro Jairo Ordones, lá em Maracaibo, Venezuela, onde o missionário Miguel Bermúdez Marim se encontra, e a toda a congregação de lá. Que Deus abençoe a todos, Nos abra las escrituras os y guarde el entendimiento para e nos abra entender. as Escrituras e o entendimento para entendê-las. Quiero extender mis condolencias y las condolencias de la E Iglesia quero estender minhas condolências e as condolências da Igreja Grande Carpa Catedral em Cayey, Porto Rico, Señor pela partida Gil do Rivera, senhor Gilberto Rivera Rodrigues, Gilberto Rivera Rodríguez, a sus hijos, su esposa Raquel a sua esposa Raquel Vasques Santiago de Rivera y a sus hijos, e a seus filhos Alberto Rivera Gilito Gil Alberto Rivera, Gilito, Rivera, Gabriel Rivera, Rivera, Obed Rivera, Saralis Ivonne, Vons, Ilisdelis e Lisdelis Hernández Hernandes, y a sus nietos e a seus netos, Elizabeth Rivera, Elizabeth Rivera, Sharon Rivera, Charali Rivera, Charali Rivera, Rosario, Jennifer Rosário, Jessica Hernández, Jéssica Hernandes, Jalissa Guerra, Guevara, Yalisa Guerra, Correio Barón, Guerra, Arão Guerra, Ana Rivera, Gabriel Rivera, Julián Rivera, Kiana Rivera, Gabriel Rivera, Julian Rivera e a todos os demais familiares de Gilberto Rivera Rodríguez que partido en estos días. de Gilberto Rivera Rodrigues que partiu nestes dias. Recebam minhas condolências e as condolências da Igreja, a Grande Carpa Catedral de Cayey, Porto Rico. Sepan E saibam que que, la persona parte de esta tierra, quando a pessoa parte desta terra, pero en otro cuerpo, ainda está viva, porém em outro la corpo, resurrección. esperando a ressurreição. Todos los creyentes Portanto, todos os crentes em Cristo, cuando mueren quando morrem, van al paraíso, vão para o paraíso. la resurrección Esperam a ressurreição volver para voltar a viver en un cuerpo em um corpo físico eterno eterno y e joven jovem para toda para toda la eternidad. a eternidade. Por tanto, los creyentes
Assim, São Paulo diz que os crentes em Cristo são consolados com estas palavras de Deus da parte de São Paulo, e que haverá uma ressurreição de todos os crentes em Cristo em corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda eternidade. E sejam consolados nestas palavras os corações de todos os familiares de Gil, como carinhosamente chamamos a Gilberto Rivera Rodrigues, pai do Gilito, do Gil Alberto Rivera, a quem nós amamos muito, e chamamos de Gilito. Também, que Deus abençoe a todos e console seus corações. Agora, leiamos a Escritura no capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 15 ao 19, e nos diz da seguinte maneira: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas qualquer que não escutar as palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Hoje, sexta-feira, 24 de março de 2017, teremos a introdução ao tema da Escola Bíblica do próximo domingo, dia 26 de março de 2017, o qual é um profeta como Moisés. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Amós, no capítulo 3, versículo 7, disse: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Isso é do que Deus falou. Deuteronômio capítulo 18, verso 15 ao 19, o qual leímos. No capítulo 18 de Deuteronômio, nos versículos 15 ao 19, o qual lemos nesta noite. Os profetas são predestinados desde antes da fundação do mundo para serem profetas em alguma parte do programa divino que ele estará desenvolvendo aqui na terra. Por esta razão é que Deus envia os seus profetas com as duas consciências juntas, para que assim possam ouvir de Deus o que tem de falar ao povo de Deus, que está sob o pacto divino, correspondente ao tempo em que Deus envia a esse profeta mensageiro, com a palavra que ele revela, que ele dá, a qual
põe em seu coração, em sua mente, em sua boca, para que, ungido com o Espírito Santo, fale essa palavra de Deus ao povo que está sob o pacto divino. Há profetas enviados para o povo judeu e há profetas enviados para todos os povos. Como Deus disse a Ezequiel. E como falou também ao profeta Jeremias. E como também foi ao profeta Isaías, o qual profetizou para nações gentias também. O profeta Elias foi um profeta para judeus e também para gentios. Portanto, encontramos que assim como há profetas para um só povo, o qual é Israel, ou o cristianismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, há profetas que são para os judeus e para os gentios ao mesmo tempo, como foi o profeta Elias, como foi o profeta Eliseu também, e o profeta Jeremias também. E Jeremias disse no capítulo 1, versículos 4 ao 10, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, neste dia te ponho sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ou seja, Jeremias foi um profeta também para todas as nações. Há profetas também para eras, como esses profetas foram, e há profetas para dispensações. Uma era é um lapso de tempo do trato de Deus com o povo que está sob o pacto divino para esse tempo. Para uma parte do programa de Deus, para esse tempo do pacto de Deus com o povo. Porém, há profetas dispensacionais que cobrem toda a dispensação. Há 7 profetas para 7 eras de uma dispensação. Portanto, um profeta dispensacional traz a mensagem de Deus para toda a dispensação.
um profeta para uma era, de uma das eras ou das etapas dessa dispensação, traz a mensagem de Deus dessa dispensação para a parte que corresponda a essa era em que esse mensageiro está vivendo. Assim, uma mensagem dispensacional e um mensageiro dispensacional é maior do que um mensageiro e a sua mensagem para uma etapa dessa dispensação. Também há 7 dispensações e há 7 mensageiros dispensacionais. Quando se fala de um profeta como Moisés, tem de ser um profeta dispensacional. Mas os profetas de eras o representaram, o tipificaram temporalmente. Porém, o que fica com o ministério de um mensageiro dispensacional é aquele mensageiro para a dispensação que ele corresponda. Por exemplo, as últimas 3 dispensações são a dispensação da graça, o seu mensageiro é o Senhor Jesus Cristo, com a mensagem do Evangelho da graça. E nessa dispensação vieram os diferentes mensageiros para a dispensação da graça com os gentios, começando com São Paulo e terminando com o reverendo William Branham. Depois veio o entrelace da dispensação da graça com a mensagem do Evangelho do Reino, e a dispensação da graça se junta ou se entrelaça com a dispensação do reino. Portanto, o mensageiro da dispensação da graça, o último, também se entrelaça com o mensageiro da dispensação do reino. Tão simples assim. Portanto, corresponde ao mensageiro da 7ª era da graça introduzir ao mensageiro da dispensação do reino. Assim como Jesus foi introduzido por João Batista, que foi o 7º mensageiro da dispensação da lei. Todo o programa divino é simples. E por isso, algumas vezes, alguns não compreenderam, porque olharam do ponto de vista intelectual. Porém, é mais simples do que as pessoas imaginam. Um profeta como Moisés é um profeta dispensacional. E esse é o tema para a escola bíblica e o estudo bíblico do próximo domingo, se Deus quiser. Por meio desse profeta como Moisés, como foi Moisés e como foi Jesus, é que haverá no meio do cristianismo uma grande revelação da parte de Deus para dar aos crentes em Cristo do tempo final a fé para serem transformados, os quais serão chamados, ajuntados, preparados para serem transformados, recebendo a fé de rapto ou a fé de transformação correspondente a este tempo final, na era da pedra angular, era paralela à era da primeira vinda de Cristo. Assim será neste tempo final. Por isso, Deus enviou ao precursor da segunda vinda de Cristo, ao reverendo William Branham, assim como tinha enviado a João Batista para precursar
a primeira vinda de Cristo na era de pedra angular daquele tempo. Portanto, o mensageiro dispensacional, Jesus Cristo, naquele tempo, era a pedra de ângulo que os edificadores desprezaram. A pedra que coroava a igreja do Antigo Testamento sob o pacto que foi dado sob a lei. E Jesus Cristo foi um profeta como Moisés, um profeta dispensacional. Por isso, a sua mensagem cobre toda a dispensação da graça, como a mensagem de Moisés cobriu toda a dispensação da lei. A mensagem do mensageiro que virá no último dia, do qual o reverendo William Branham foi o precursor desse mensageiro que virá neste tempo final, que será um profeta como Moisés. A sua mensagem cobrirá toda a dispensação do reino. Tão simples assim. Será uma mensagem dispensacional que esse mensageiro trará como Moisés. Esse mensageiro, esse profeta como Moisés. No próximo domingo, com a ajuda de Deus, teremos o estudo. Hoje foi somente uma introdução. Porém, no próximo domingo, no estudo bíblico da Escola Bíblica, teremos mais detalhes sobre este tema. Um profeta como Moisés. Que todos passem muito boa noite. Porém, antes, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo receba no seu reino. Os que estão em outras nações também podem vir a Cristo, o nosso Salvador, para recebê-lo como único e suficiente Salvador, para que Cristo receba no seu reino e o coloque no seu corpo místico de crentes. Recordem que Jesus Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja é quem recebe e coloca no seu reino aos que o recebem como único e suficiente Salvador. Porque não há outro nome no qual possamos ser salvos, exceto no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim é na dispensação da graça. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, aqui e em outros países. Rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, que estarei fazendo por todos vocês. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo e Te apresento, Senhor Jesus Cristo, a todas estas pessoas que estão recebendo-o como único e suficiente Salvador. Rogo que as recebas no Teu reino, que perdoe os seus pecados, que as limpe de todo pecado com o Teu sangue e dê-lhes a vida eterna. Eu te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém.
E agora os que receberam Cristo como Salvador perguntarão: quando podem nos batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Portanto, podem ser batizados todos que receberam Cristo como único e suficiente Salvador. No batismo na água, recordem que o que tira os pecados é o sangue de Cristo. Porém, o batismo na água foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, porque no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Recordem que nós estávamos em Cristo, como genes do pensamento divino, assim como fisicamente estávamos em nosso Pai terreno. Assim também estávamos eternamente em Cristo. E, por isso, o batismo na água nos identifica com Cristo, o nosso Salvador. Até o próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista, e quando subiu das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre ele. Foi ungido com o Espírito Santo. E assim também, primeiro a pessoa é batizada e depois Deus a batiza com o Espírito Santo e fogo. Em algumas ocasiões, receberam o Espírito Santo e depois foram batizadas. Mas o normal é ser batizada primeiro e em seguida Deus a enche do Espírito Santo. Todos podem ser batizados. Quando? O ministro aqui diz que podem ser batizados hoje. Assim, podem ser batizados. Recordem que na igreja primitiva, logo depois que as pessoas criam, eram batizadas. E o eunuco, quando ia com Filipe, e lhe falou, porque ele queria saber o que dizia e significava uma profecia, uma escritura. Porém, Filipe lhe falou o cumprimento dessa escritura, o cumprimento em Jesus Cristo. E ele disse: posso ser batizado? Ali tem água. Depois que creu, viu as águas onde podia ser batizado e Filipe o batizou. Assim, há água aqui. E se há água, todos podem ser batizados. Que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. E até no próximo domingo, se Deus quiser, no estudo bíblico da escola dominical. Deus os abençoe e todos passem muito boa noite. Deixo com vocês aqui, nestes momentos, ao ministro Ariel Cerruti. Ese aplauso más fuerte para la gloria de Dios. Gracias al doctor William Soto Santiago. Las personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, hay personas que le estarán atendiendo en este momento.
También hay ministros que le bautizarán en el nombre del Señor Jesucristo. Se va a realizar esa actividad en la parte externa, en la piscina.